Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje, nosso foco é um verso bem central, né, e desafiador. Mateus 6,33. Aquele que diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Exato, um verso-chave. Temos aqui uma análise teológica, exegética, bem detalhada dessa passagem. E a nossa missão, é ir um pouco além da superfície, né? Entender o que significa essa busca prioritária, explorar o peso de algumas palavras no grego. Isso. E ver como esse comando ecoa, por toda a Bíblia. Perfeito. Certo. Então vamos lá. A ordem parece clara. Colocar o reino de Deus, sua justiça, acima de tudo. Uhum. Mas, vindo ali no Sermão do Monte, logo depois de Jesus falar para não se preocupar com comida, com roupa, Sim. parece uma inversão quase, radical, né? Das nossas preocupações do dia a dia. Como é que isso funciona na prática? É exatamente essa radicalidade que chama a atenção. O verso não está ignorando as necessidades básicas, claro, mas ele propõe uma hierarquia. Diferente, né? A análise sugere que é um chamado profundo à confiança. Confiança. Isso. Quer dizer, ao focarmos no que é prioritário para Deus, o reino dele, a sua justiça, ele meio que se encarrega de prover o resto, o necessário. Ah, entendi. Não é mágica, sabe? É mais uma reorientação fundamental, onde a gente coloca nossa energia, nossa confiança. Faz sentido, faz sentido. E a análise menciona que olhar o grego original pode trazer mais clareza ainda, né? Sim, ajuda bastante. Fala-se de Basileia, que é reino. Dikaeu sine, justiça. Zeiteit, buscar. E próton, primeiro. O que esses termos revelam que a tradução talvez não pegue totalmente? Ótima pergunta. Olhar o original aqui realmente adiciona camada, sabe? Por exemplo, ZTT, buscar. Não é um desejo passivo, tipo, eu queria o reino. Não. Não. É um verbo bem ativo, quase como caçar, investigar, diligentemente mesmo. Nossa, intenso. É. E próton, primeiro, não significa só antes dos outros, mas sim como a prioridade máxima, absoluta. Uau! Juntas, essas palavras pintam um quadro de uma busca constante, focada, enérgica. Entendi. Então não é um pensar sobre o reino de vez em quando. De jeito nenhum. É um direcionamento ativo da vida mesmo. E quanto a Basileia, o reino, e Dikaiosune, a justiça? Bom, Basileia, principalmente em Mateus, que usa reino dos céus, né? A análise aponta que não é só um lugar futuro. Ah, é? É também a esfera presente, onde o governo de Deus, a graça dele, já estão atuando. Claro, a gente ainda aguarda uma consumação futura indestrutível. Como em Daniel, né? Exato, como Daniel profetizou. E Dikaiosune. Essa é a chave. Não é uma justiça qualquer, baseada nos nossos padrões humanos. Certo. É a justiça de Deus, o padrão divino de retidão. Entende? Que ele mesmo provê e requer. E que deve, claro, se manifestar nas nossas ações. Nossa, isso aprofunda bastante o significado. Uma busca ativa, prioritária, pelo governo de Deus e pelo padrão dele de retidão. Exatamente. Mas a análise também indica que esse verso não está isolado, né? Ele se conecta com outras ideias centrais na Bíblia. Sim, ele funciona como um nó, sabe? Que conecta vários fios importantes. Dentro do próprio Sermão do Monte, a fonte liga ele direto àquela declaração de Jesus. De que veio cumprir a lei. Mateus 5,17. Essa mesmo. Buscar a justiça de Deus é buscar essa vontade divina cumprida nele. E também se conecta com a impossibilidade de servir a Deus e ao dinheiro mamon. Mateus 6,24. Claro. Mostra que essa busca exige uma escolha clara, de mestre. A prioridade exige uma lealdade exclusiva. Faz tudo sentido. Que outras conexões a análise destaca? Assim, mais amplas, talvez. Bom, ela aponta para Romanos 1,17. Paulo falando da justiça de Deus revelada no Evangelho, recebida pela fé. Isso sugere que a justiça que a gente busca não é algo que a gente produz sozinho, sabe? Mas algo que recebemos e vivemos pela fé em Cristo. Entendi. Recebida pela fé.
E, olha que interessante, se a gente for lá para o finalzinho de Mateus, a grande comissão. Mateus 28, fazer discípulos. Isso, Mateus 28, 19 e 20. O chamado para fazer discípulos pode ser visto como a expressão missionária dessa busca pelo reino. Uau! Expandir o discipulado é, na prática, trabalhar pela expansão do reino de Deus. Nossa, essa conexão com a grande comissão realmente amplia o escopo, né? Não é só uma busca pessoal individual. De forma alguma. É algo que impulsiona a missão da igreja toda. Então, resumindo, o que a gente leva dessa análise toda de Mateus 6,33? Olha, eu diria que a gente leva que é muito mais que um conselho, para não se preocupar, né? É um chamado transformador mesmo, para redefinir o centro da nossa vida. Uhum. É colocar a agenda de Deus, o reino dele, a justiça dele, como a busca primária, ativa, diária, e confiar que ele cuida do resto. Funciona como um alicerce, então? Exato. Alicerce para a vida de discípulo. Molda nossas decisões, nossos valores, nossas ações, tudo. Uma reorientação total, baseada em busca ativa e confiança. Precisamente. Estabelecer a hierarquia correta de valores, entende? Onde Deus e os propósitos dele vêm em primeiro lugar. Não por uma obrigação, com medo, mas por reconhecer quem ele é. Soberano e bom. Certo. E isso talvez nos deixe com uma reflexão importante, né? Se essa busca pelo reino, pela justiça dele, se manifesta concretamente em como a gente trata os outros, no nosso engajamento com o mundo, como seria se aplicássemos esse princípio de forma intencional, sabe? Dia após dia. Boa pergunta. Que tipo de transformação a gente veria? Não só na nossa vida individual, mas nas comunidades à nossa volta. É com certeza algo para a gente continuar pensando, né? Como viver isso na prática?